Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 37, com objeto de conhecimento, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, detalhamento, termodinâmica aplicada em aparelhos e eletrodomésticos no cotidiano. Termômetro, ferro de passar roupa, garrafa térmica, geladeira, entre outros. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos. Olha só este cenário. Enche os olhos, garanto, das professoras. Imagina ter uma cozinha assim, toda planejada, cheia de quê? Eletrodomésticos que facilitam a nossa vida. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que a energia faz os eletrodomésticos funcionarem? Você já parou para pensar nisso? É tão prático, né? Tá numa cozinha dessa, pegar um eletrodoméstico, colocar ali na tomada e usufruir, né, da sua função. Mas você já se parou para perguntar, né, como que eles funcionam? Então, a energia elétrica, né, que é essencial para o funcionamento dos nossos eletrodomésticos, e, né, o processo pode ser dividido em etapas simples. Nós vamos ter a fonte de energia, vamos ter um circuito elétrico, né, que vai fazer ali a conversão da energia. Temos componentes internos que vão dar ali o quê? Uma eficiência e o desempenho, né, dos nossos eletrodomésticos. E essa interação entre a energia elétrica e a tecnologia torna possível o quê? O uso dos eletrodomésticos no nosso dia a dia. A ciência, né, da natureza, ela é dividida em 3 componentes: ciências, física e química. E as 3 fazem o quê? O estudo, né, de tudo que está aqui e que nos serve. E dentro desse ramo, né, de estudo, hoje nós vamos aprofundar o nosso conhecimento em um ramo que está ligado à física. E vai ser qual, professora? A termodinâmica. A termodinâmica é a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos em que podem ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. Então, vamos lá. A termodinâmica, ela é a parte da física que vai estudar o calor e a energia e como eles se transformam, certo? E, por exemplo, explica como um motor funciona, por que o gelo derrete e como uma panela esquenta no fogo, certo? Então, os cientistas, ao descobrirem, né, a termodinâmica, como ocorria esses fenômenos, né, entre o calor e a energia, fizeram a descoberta de vários materiais e utilizaram essas descobertas ao nosso favor. Então, nós vamos conhecer agora as aplicações da termodinâmica. Dentro da ciência dos materiais, ou seja, com o estudo, né, da termodinâmica, os cientistas foram lá, descobriram, né, a composição dos materiais e como aproveitá-los ao nosso favor. Você observa aí um avião, certo? Os aviões, eles são fabricados com ligas de alumínio com titânio.
o que permite a construção, né, de aviões maiores, mais leves e resistentes. Ou seja, a partir do estudo da termodinâmica e do uso, né, tanto do alumínio quanto do titânio, faz com que o avião ele tenha força e resistência. E a descoberta do avião, para nós, nos permitiu o quê? Nos deslocarmos, né? Facilitou o nosso deslocamento e com segurança, certo? Então, uma das aplicações aí do estudo, né, do conhecimento da termodinâmica. E assim como os aviões têm ali o seu estudo para a sua composição, para dar ali resistência e segurança, nós temos também o exemplo dos automóveis. Os automóveis modernos usam em grande parte materiais plásticos e ligas especiais. Então, observe, esses materiais plásticos, eles são resistentes a variações de temperaturas. E a composição, né, o metal que compõe ali, o reveste, a parte externa do carro, ele é também projetado para o quê? Para a absorção de impactos, né? Caso haja algum tipo de colisão, esse material vai absorver o impacto, trazendo ali segurança para os passageiros. Então, novamente, a ciência, né, ali através do estudo, para fazer a seleção de quais materiais utilizar na construção de um automóvel moderno, certo? E esse estudo, nós já vimos aí, passou pela aviação, pelos automóveis, né? E na nossa saúde também. Então, vejam agora um outro exemplo. Os médicos cirurgiões fazem uso de bisturis, certo? Com lâmina especial, com ácido cirúrgico, muito afiada e bastante resistente. Então, aí, novamente, né, o estudo da termodinâmica para selecionar um material onde a lâmina, né, utilizada, imagina, dentro de um procedimento cirúrgico, tem cirurgias que duram horas, e o médico ali manuseando um bisturi. Se esse material que faz ali a composição da lâmina do bisturi, ele não fosse, né, um aço inoxidável, que permita ali, que não perca o corte e que também, né, evite que aquele material oxide e fazendo ali a exposição do paciente a micro-organismos, colocaria em risco, né, a vida do paciente. Então, a termodinâmica está ali atuando, né, para selecionar o tipo de material na composição da lâmina do bisturi, trazendo ali segurança, né, para o paciente, certo? E nós temos a aplicação também dentro do nosso cotidiano, nos sistemas de refrigeração. Então, os sistemas de refrigeração que vai ali nas geladeiras, freezers, né? Sistemas de ar-condicionado e sistemas de climatização automotiva, utilizam ali os princípios de transferência de calor e a eficiência dos sistemas de refrigeração. Então, observem aí que as geladeiras, né, os freezers, o ar-condicionado, vão utilizar os princípios da termodinâmica. Então, vai utilizar qual o princípio? Primeiro, a convecção, que é fazer a circulação ali do ar quente com ar frio, e assim trazendo, né, a refrigeração para interno. E o ar-condicionado também faz a mesma coisa. Então, nós vamos lembrar, o ar quente, ele é mais pesado do que o ar frio. Então, a partir do momento, por isso que quando a gente instala um ar-condicionado, ele tem que ficar no alto, porque ele vai ali eliminar, né, o ar frio, colocar o ar frio, que vai descer e o ar quente vai
subir, certo? Então, o ar quente é absorvido novamente, né, pelo aparelho, fazendo lá dentro o resfriamento através de gases específicos que fazem esse resfriamento e retirada da umidade no processo. Por isso que quando a gente está no ar-condicionado, a gente geralmente tem um desconforto, né, pela essa perca da umidade. E uma curiosidade, você sabe quem criou o ar-condicionado? Foi o William Carrier, que era um engenheiro norte-americano, e ele fez essa descoberta em 1902. E em 1915, ele criou a empresa Carrier. Então, se você observa aí nos aparelhos de ar-condicionado, você vê que até hoje essa empresa funciona, né? Inclusive, temos representação dela aqui no nosso polo industrial. Então, o ar-condicionado que nós conhecemos hoje foi uma invenção desse engenheiro, certo? E a geladeira também que nós conhecemos hoje foi inventada por uma mulher, certo? A Florence, em 1914. Dentro desse descobrimento, né, tem ali antecessor do processo de resfriação, mas da forma, na estrutura que nós conhecemos, a geladeira foi descoberta por uma mulher, certo? E dando continuidade nas aplicações da termodinâmica, passamos para a indústria. Que a indústria traz aí, né, vários processos industriais de transformação da matéria-prima em produtos acabados, usando máquinas e energia, certo? Então, observe aí que nós temos uma fornalha. Então, essa fornalha, ela é utilizada na produção do aço. Então, observe que aí nós estamos com uma alta temperatura para fazer a função dos metais, né? Que é derreter um minério como ferro e outros metais, passando de sólido para líquido. Além de fazer a combinação de metais, que ali vai conferir uma maleabilidade, uma resistência, certo? E, posteriormente, fazendo o resfriamento. Por isso que, nas siderúrgicas, as altas temperaturas, né, dos fornos causam a fusão. Então, a fusão é sair do sólido para o líquido, de várias substâncias, certo? Permitindo, dessa forma, a sua combinação e produzindo diferentes tipos de aço. E o aço, nós vimos aí que ele é empregado nos automóveis, nos aviões. Então, o aço é uma das substâncias mais recicladas no mundo, certo? Então, dando continuidade, nós vemos agora a aplicação da termodinâmica na indústria alimentícia, onde o processamento, né, e a conservação de alimentos, incluindo processos de pasteurização, esterilização, secagem e congelamento de alimentos. Ou seja, por que é importante? Para evitar o desperdício, né? Nós temos ali o leite, quando ele é pasteurizado, ele aumenta o seu prazo de validade, né? Então, faz com que seja ali melhor distribuído por um período maior de tempo, né? Assim como também a secagem. Observem aí que nós temos o nosso café, né? O nosso café, ele passa por um processo de secagem que faz com que ele mantenha ali as suas propriedades, certo? Assim como congelamento de alimentos. Quem não gosta de comer uma pizza, ter ali, né, um peixe congelado, tomar um açaí? Então, essa aplicação dentro da
indústria alimentícia é muito importante, certo? Então, vamos ver aqui mais um exemplo, né, da termodinâmica no nosso dia a dia. Observem aqui que nós temos um termômetro, certo? E você está vendo, né, que ele está o quê? Aumentando. Então, é usado, né, para determinar valores de temperatura, que consiste em um tubo fino, né, de vidro graduado, e que contém um bulbo cheio de mercúrio, certo? Então, o mercúrio, ele vai ali aferindo a temperatura através do quê? De um processo, né, chamado de condução. Quando uma partícula, né, o meio externo, vai ali transferir calor, e aí as partículas que estão ali no mercúrio começam a se agitar e fazem ali a sua expansão, certo? Hoje em dia, nós já não utilizamos mais o mercúrio na produção do termômetro. Por quê? Porque o mercúrio é uma substância perigosa, né? É uma substância ali tóxica. Então, quando se quebrava o termômetro, fazia a exposição a essa substância, que depois, com o avanço, né, das pesquisas, viu que ele não era saudável para o contato humano, certo? Então, nós temos aqui o termômetro que faz essa dilatação, né, aferindo ali a pressão através de um processo da termodinâmica, que é a condução. Então, o elemento mercúrio é o único metal líquido, né? Como todo líquido, o mercúrio se expande na medida em que ele é aquecido. Sendo assim, ele se move ao longo do tubo do termômetro, determinando a temperatura, como nós vimos aqui a demonstração, certo? Então, nós vimos aí aplicações da termodinâmica na aviação, na elaboração de carros, nas indústrias, na indústria alimentícia. E agora passamos para os nossos eletrodomésticos, como o ferro de passar roupa. Então, observem aí, como que acontece isso? O ferro, ele tem uma resistência, certo? E a resistência é que recebe a corrente elétrica, tá? Então, observem aqui que nós temos, deixa eu trocar a cor, que nós temos a resistência, certo? Então, observem aqui na imagem que tem aqui os fios que fazem a condução da eletricidade que passa para a resistência. Então, a resistência aquece e vai transferir esse calor, né, para a base do ferro. Então, a base do ferro, ela é geralmente feita de quê? De alumínio polido, né, ou aço inox, que são dois bons condutores. E aí, quando você está utilizando o seu ferro, né? Aqui temos a eletricidade que passa para o resistor. Então, conforme você vai utilizando, ele vai fazendo oscilações, né? De transferência desse calor, para que dessa forma evite também, né? Queimar a sua roupa, certo? Então, aqui é mais um exemplo da termodinâmica no nosso dia a dia. E um outro exemplo é a garrafa térmica. A garrafa térmica, ela é praticamente um antitermodinâmica, porque ela vai ali bloquear os 3 princípios da termodinâmica. De que forma? Observem aqui. Nós temos a tampa, certo? Então, a tampa, ela faz o isolamento do líquido e da temperatura que está aqui dentro com o meio externo, certo?
evitando que haja ali interferência no processo de convenção, certo? E nós temos o vácuo, que faz ali o isolamento, porque o calor, ele precisa, né, do ar e das moléculas para se propagar. A partir do momento que ele encontra o vácuo, ele não se propaga. Então, por isso que não vai ter a variação entre o meio externo e o meio interno, fazendo com que você também, ao pegar nessa garrafa, caso o líquido esteja quente, você não sinta, né, a temperatura alterada, certo? E internamente, nós temos ainda o quê? Essa parede espelhada, certo? Um espelho que faz o quê? O isolamento da radiação. Então, o líquido que está aqui dentro está emitindo calor, ele irradia, bate aqui nessa parede de vidro espelhado e ela retorna para o líquido, fazendo com que essa temperatura se mantenha por mais tempo, certo? Então, a garrafa térmica, ela vai ser o quê? Um recipiente que vai dificultar a propagação de calor do seu conteúdo interno, certo? Para o exterior. E mantém, dessa forma, os líquidos quentes ou frios por longos períodos de tempo, certo? Então, recapitulando, a garrafa térmica utiliza, né, esses três processos: condução térmica, certo? Através do isolamento lá da parede de vidro, certo? O vácuo, através do processo de conveção, tá? E a tampa que faz o isolamento da conveção, o vácuo, né, que faz ali o isolamento também, e a parede de vidro que vai ali evitar a radiação, certo? A irradiação térmica. Então, vamos observar aqui na nossa cartela. A condução térmica, o vidro, né? Ele é um mau condutor de calor, por isso que o calor volta. A conveção térmica é a tampa que vai impedir as trocas, né, de calor por convenção com o ar do ambiente. Convenção, faça aí na sua cabeça uma imagem como se fosse um ciclo. Então, ar quente subindo, ar frio descendo, certo? Então, quando tem esse ciclo, é que a temperatura varia. E como a tampa impede que haja essa troca de ar quente e ar frio, por isso que ela impede essas trocas de calor com o ambiente. E a irradiação térmica, né, é a troca de calor por radiação que é evitada espelhando a superfície interna e externa da ampola, certo? Então, esses três processos aí que fazem parte da termodinâmica, a nossa garrafa térmica, ela quebra a funcionalidade da termodinâmica, certo? Por isso que a professora disse que ela é um exemplo anti-termodinâmica, certo? Mas vamos aí observar agora o nosso próximo exemplo, que é a geladeira. A geladeira, ela resfria o seu interior usando um ciclo de refrigeração, certo? O congelador, localizado na parte superior, observem aí na parte superior, é por onde passa o gás que vai fazer refrigerante, né? Sob alta pressão e baixa temperatura.
Então, nós temos aí, ó, o exemplo que a professora disse. O ar frio desce e o ar quente sobe, certo? Então, quando chega em uma temperatura constante, ali vai fazer o seu refrigerador o quê? Que a gente chama de dar aquela paradinha, certo? E por isso que a gente sempre fala, menino, fecha essa geladeira, não deixa essa geladeira aberta, porque você vai aumentar a ingestão de ar quente, né? Fazendo com que ali haja o processo de resfriamento que é feito através do gás refrigerante, que faz, né, com que haja ali a introdução do ar frio, certo? E com isso baixa a temperatura interna da nossa geladeira, certo? E o ar e os objetos dentro da geladeira cedem calor, que se movimentam, né, para a parte superior, mantendo o ar interior frio. E esse ciclo ele vai se repetir de que forma? Continuamente, mantendo o interior da geladeira em uma temperatura adequada para conservar os nossos alimentos e bebidas, né? Então, a invenção da nossa geladeira permitiu ali o conservamento, né, dos nossos alimentos e bebidas, certo? E o gás refrigerante da geladeira é o quê? Um produto químico usado em sistemas de refrigeração e climatização, certo? E esses gases, antigamente, logo que a geladeira, né, foi ali criada, ele utilizava elementos químicos que agrediam a nossa camada de ozônio. Então, quando se descobriu que esses gases faziam ali a destruição da camada de ozônio, foi o quê? Trocado, certo? Então, agora as geladeiras, né, mais modernas já não utilizam mais o gás que afetava a camada de ozônio, certo? Dando continuidade, nós temos aí o exemplo agora da torradeira e do chuveiro elétrico, que são exemplos de aplicações da termodinâmica que possuem a energia elétrica transformada em energia térmica por meio do quê? Do resistor. Lembra quando a professora mostrou lá no ferro que vem a energia e o resistor é que faz, né, a transferência do calor para a superfície? Dentro do chuveiro elétrico, isso é feito pelo tungstênio, que é um metal, né, que vai ali aquecer diretamente a água. Então, a água, quando passa por ele, é aquecida, certo? Então, portanto, o resistor é um dispositivo, né, que compõe um circuito elétrico, fazendo essa conversão de energia elétrica, né, que passa por ele em energia térmica, certo? Na torradeira é feito pelo níquel e pelo cromo. E no chuveiro, como nós estamos aí observando, é feito pelo tungstênio, certo? Então, agora nós vamos fazer um resumo de tudo que foi apresentado na nossa aula. Então, a termodinâmica, ela é o quê? É a ciência que estuda as transformações e transferências de energia, especialmente a energia térmica. E no nosso cotidiano, né, ela é utilizada em diversos aparelhos e eletrodomésticos, que utilizam esses princípios termodinâmicos para desempenhar as suas funções. Então, nós vimos aí o termômetro, o ferro de passar roupa, a garrafa térmica, a geladeira, o chuveiro elétrico, mostrando que esses aparelhos são essenciais no nosso dia a dia e refletem como a termodinâmica é aplicada para atender
as nossas necessidades humanas, garantindo aí conforto, eficiência e funcionalidade. Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais de ciência e até uma próxima.